Com as transformações tecnológicas e a velocidade da indústria em sempre estar oferecendo produtos e soluções rápidas para os clientes, a Vgraf, Indústria Gráfica de Erechim, através dos jovens empresários Ana Maria e João Gabriel Vendrúsculo, participaram da Drupa 2024 na Alemanha. Este é considerado o maior evento da indústria gráfica do mundo. Acompanhe agora. E hoje nós vamos falar de dois jovens empreendedores aqui de Erechim que participaram de uma das maiores feiras gráficas do mundo, na Alemanha, na cidade de Düsseldorf. Eu estou falando da Ana Maria Vendrúsculo e do João Gabriel Vendrúsculo da Vgraf. Bem-vindos à TV Erechim hoje para a gente falar aí de inovação, tecnologia, o que existe de mais sofisticado neste mercado. Bem-vindos. Obrigada, Sandra. Obrigado, Sandra. Agradecemos pelo convite novamente e a oportunidade de estar aqui, tanto eu quanto a Ana, pela segunda vez. Então, é muito bom retornar com vocês, que são amigos queridos, né? Além de ótimos profissionais. Então, vamos fazer um programa legal. Vamos comentar sobre essa viagem que foi tão agregadora tanto para mim quanto para minha irmã. E lembrando que o João, ele é diretor de eventos da ACIE Jovem aqui de Erechim. Aí uma bela oportunidade para o jovem se inserir, conhecer um pouquinho aí do mercado, de tendências, enfim. Se você ainda não faz parte da ACIE Jovem, entre em contato com a ACIE e aproveite essa oportunidade de crescimento, de aprender, de trocar experiências. E a Ana Maria, ela é conselheira da Federação também, faz um trabalho excelente com mulheres aí no estado. Mas a nossa pauta hoje é a feira de vocês. Como é que vocês se motivaram para participar desta feira? Já conheciam? O pai de vocês já participou dessa feira? Bom, na verdade, a gente conheceu através do meio, né, das profissionais que trabalham junto com a gente, de pessoas que já foram e falaram que é uma experiência muito, muito bacana, muito engrandecedora, né? E que seria interessante a gente conseguir ir e aproveitar desse momento, dessa feira que traz diversos temas, né? Aborda não só a impressão offset digital, mas também muito sobre flexografia, rótulos, uma infinidade de coisas que a gente vê lá dentro. Então, a partir dessas indicações, surgiu a nossa vontade de estar presente dentro da feira. E com o apoio do nosso pai, da nossa mãe, essa vontade, né, se tornou real. Então, a gente conseguiu estar indo para Düsseldorf visitar a grandiosa Drupa. Pois é, João, a Drupa ela é considerada uma das maiores feiras e o que há de mais moderno em tecnologia e inovação se encontra lá. Muitas coisas que ainda nem chegaram no Brasil, lá já existem. Com certeza. A Drupa é definitivamente a maior feira gráfica do mundo. O local onde é feita a feira conta com 140 mil metros quadrados de área construída. Então, só para ter uma noção, de chegar a se perder dentro do ambiente de tão grande. É uma cidade praticamente, 14 hectares. Lá dentro a gente tinha 18 pavilhões. Dentro desses 18 pavilhões se dividia entre ambiente de rótulos, ambiente de embalagem, sacolas, ambientes relacionados à impressão, altas tiragens, médias, baixas tiragens, enfim. A partir dessa organização, a gente ia procurando o local que mais se identificava com o nosso segmento e aí sim a gente podia visitar e conhecer melhor, adquirir conhecimento que a gente pôde apresentar e pôr no nosso trabalho, na nossa empresa. Pois é, hoje a Vgraf, ela trabalha com rótulos, convites, sacolas, embalagens, enfim, é uma infinidade de produtos que existem no portfólio. Porém, lá vocês aprenderam de repente e viram inovações que podem ser agregadas para aperfeiçoar
o que vocês já fazem aqui. O que vocês trouxeram de novidade que vai ser aplicado aqui em Erechim? Bom, na verdade, uma tendência que a gente observou muito lá foi a questão de pequenas tiragens e personalização, né, dados variáveis nessas tiragens, que é algo que a gente se depara muito dentro da Vgraph. Então, pessoas que querem uma baixa quantidade de impressos, né, 30 sacolas, 50 sacolas, que numa produção em escala como é a nossa, fica difícil produzir. Verdade. E lá a gente viu que existem muitas empresas grandes que estão trazendo soluções como essas, né, de pequenas tiragens, para um pequeno empreendedor que está iniciando o seu negócio. Mas é um grande desafio a gente sair desse ticket alto, né, que a gente vende em grandes quantidades, para voltar e vender em pequenas quantidades. Só que é um mercado que não está sendo atendido e precisa ser atendido. Então, a gente notou dentro da Drupa que o mercado está voltando a sua atenção para essas pessoas também. Pois é, e a gente vê a crescente, o número de empreendedores aqui na nossa cidade e no Brasil todo. As pessoas, depois da pandemia, começaram a empreender. E eles precisam desse material em pequena quantidade, justamente para atender um público pequeno. Mas quando a gente fala em custo, como é que vai ficar essa questão de custo trabalhando com pouca quantidade, João? Bom, exatamente na linha como a Ana comentou, a gente precisa ir atrás de máquinas que sejam capazes de realizar esse tipo de serviço. Sim. Com o maquinário que a gente tem hoje, a gente consegue, mas enfim, são linhas que, digamos assim, vão uma contra a outra, então é um desafio que a gente precisa enfrentar, porque, como tu disse, é muito grande o mercado de microempreendedores no Brasil. Sim. Que estão começando o seu negócio, que não tem tanto para investir, e eles precisam ser atendidos. Então, a Vgraph busca trabalhar de modo a atender justamente o que o cliente quer. Então, bem como a Ana comentou, a gente precisa estar ligado em máquinas, em tipos de acabamento, em formas diferentes de produzir, para conseguir chegar no custo necessário e oferecer ao cliente o que ele busca. Alguma máquina tecnológica assim que vocês viram lá na feira e que brilhou os olhos, deu vontade de repente trazer para o Brasil, que seria uma facilidade na hora da produção, na rapidez, na eficiência, na mão de obra, enfim, que brilhou mesmo os olhos de vocês? Na verdade, o que estava exposto na feira era justamente o que existe de melhor no mundo. Sim. Então, para nós que nunca tínhamos ido, era que nem uma criança numa loja de doces, assim, porque a gente via tudo que existe de mais potente, melhor produtividade, mais redução de custo e, claro, num universo um pouco distante do que a gente se encontra hoje. Com certeza. Não só por serem máquinas que só estão em empresas gigantes, mas também por serem máquinas que geralmente não vêm para o Brasil. Mas, enfim, são coisas que nos deixavam extremamente entusiasmados. A gente pôde ver as principais máquinas da indústria gráfica no mundo. Que a gente olhou assim, brilhou os olhos, com certeza foi o lançamento da Landa, a Landa S11P, uma máquina totalmente nova, com uma tecnologia totalmente nova desenvolvida, que se chama nanografia, totalmente fora da realidade, né? A gente tem que ser realista também, mas muito interessante notar. Ela é uma máquina muito parecida, o formato dela é muito parecida com uma impressora offset, né? Acho que tem 8 castelos, mais ou menos. E ela é uma máquina que mistura o offset com o digital. Então, o offset, o uso de tinta com o digital, o laser, né? Ou impressão inkjet. Sim. E ela também traz essa pegada de dados variáveis, então todas as impressões podem ter dados variáveis. E exatamente essa tendência que a gente observou dentro da feira, muito observada, né? Dentro da feira, dados variáveis, é isso que as pessoas procuram hoje em dia, não é aquela grande tiragem. João, e vocês visitaram a Heidenberg também, que ela trabalha nesse setor gráfico aí e atende também na parte de máquinas. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho o que é essa empresa e o porquê que vocês foram justamente nessa. Bom, então, a Heidelberg é a maior empresa de impressoras do mundo, a mais, digamos, a mais tradicional, a mais bem conceituada no mundo gráfico. Então, a gente foi um dia fazer uma visita a ela, uma cidade que ficava umas 3 horas de distância de onde a gente tinha a feira. E, bom, lá a gente pôde ver o processo de produção dessas impressoras. É uma multinacional, uma empresa imensa, também
chegar a se perder dentro do ambiente da fábrica de tão grande. Mas a gente pôde acompanhar todo o processo produtivo, desde engrenagens, rolo, desenvolvimento de como vão ser as impressoras, desenvolvimento de novas tecnologias a serem aplicadas, mas é algo realmente muito incrível, que brilha os olhos de todo mundo, porque assim, digamos que o sonho de todo empresário gráfico é ter uma grande impressora da Heidelberg. Se já tem uma impressora Heidelberg, é tu comprar uma versão ainda melhor. Então, assim, é desse modo que a gente se baseia no mercado gráfico. E estar lá é como chegar no ápice. A Heidelberg é o que existe de mais completo no mundo gráfico. Por isso é tão importante, por isso que foi tão incrível ter feito essa visita. E eu acho que é importante lembrar também que eles nos explicaram em todas as etapas do processo de montagem, né, das máquinas Heidelberg, existe um controle de qualidade extremamente rígido. Então, nada passa para a próxima fase sem ter passado por esse controle. Né? Alguma coisa para a gente trazer para dentro das nossas empresas também, um sistema, né, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Pois é, e essas máquinas altamente tecnológicas e que utilizam o que existe de mais imponente em questão de software, deixam às vezes um pouco de lado a mão de obra. Foi discutido essa questão também da empregabilidade dentro do setor gráfico na feira, ou vocês mesmo dentro da empresa trazem esse assunto para a mesa, para discussões? Então, na verdade, na Alemanha, 75% das 7 mil empresas gráficas, né, do setor gráfico que existem lá, comentam que existe essa dificuldade em achar uma mão de obra qualificada. E aqui no Brasil esse índice é maior ainda, né? Ele fica em 81% no âmbito geral, não só de empresas gráficas. Talvez essa automação geral, né, que a gente está vendo, muito também que a Heidelberg traz nos seus processos de automatização de troca de chapas, de só ter um operador para fazer tudo ali, e esse operador ele é praticamente um técnico de informática, né? Também reflete muito em como está o mercado hoje em dia, né? Como está esse setor de contratações, a dificuldade que a gente tem em achar essa mão de obra qualificada e gente que queira se especializar em algo de fato. Verdade. E o uso da inteligência artificial, João? Olha, quanto ao uso da inteligência artificial, não foi visto muita coisa, sabe? Talvez seja algo um pouco distante, talvez entre mais na parte do design gráfico, só que não foi algo tão abordado dentro da feira. Voltando à parte do que tu acabou de comentar, da mão de obra, também é interessante comentar que muitas vezes um simples trabalho, uma simples parte do processo produtivo que poderia ser desempenhado por um ser humano, de, por exemplo, pegar uma pilha de material num local e botar no pallet, lá na feira era realizado por máquinas. Então, a gente viu muitas vezes aquele braço mecânico que a gente costuma ver. Claro, empresas aqui já utilizam, mas enfim, fazendo esse trabalho que para nós é realizado pela mão de obra humana. Mas é algo interessante de se ver que a Europa caminha nesse sentido, principalmente porque o custo de mão de obra deles é muito mais elevado em comparação ao nosso, né? Fazendo uma analogia básica, enquanto eles têm que pagar um salário mínimo na Alemanha era de 1.900 euros. Fazendo uma conversão, né, fazendo vezes 6, é como se a gente tivesse que pagar mais de 10 mil reais para os nossos funcionários como salário base. Então, pensa, se uma empresa brasileira tivesse que pagar esse salário base para os funcionários, o custo de mão de obra acabaria se tornando inviável. Por isso, a Europa busca formas de contornar esse custo alto com a utilização da robótica. Então, isso é um universo um pouco distante ainda do que a gente vê no Brasil. Verdade. Mas, claro, para o futuro, a gente espera que isso esteja chegando para nós. Claro, sem abdicar da mão de obra humana, sem comprometer o emprego dos trabalhadores. Embora seja uma realidade para nós ainda um pouco distante, é importante que a gente conheça e discuta esses assuntos, né? Para, de repente, o Brasil começar a trazer essas tecnologias e a gente não entender nada, não saber nem do que se trata. Então, isso tudo é muito importante. Participar de uma feira desta envergadura, ela abre leques de oportunidades. Tenho certeza que vocês conheceram também bastante pessoas e puderam fazer aquele tradicional network, saber o que uma empresa aplica dentro da sua fábrica, levar a experiência de vocês, essa troca que é muito enriquecedora, né, Ana?
Sim, na verdade, com o pessoal, a gente foi com o grupo do Sebrae e da Abigraf. A Abigraf é a Associação Brasileira das Gráficas, né, do Brasil. Então, a gente pôde ter uma integração muito legal com o pessoal aqui do Sul. A gente se ajudou muito, trocou muita ideia, muita experiência. E interessante também comentar que depois da feira, a gente agora tem um grupo com todos os sucessores gráficos jovens do Brasil, né? Então, a gente está combinando, assim, vários encontros onde a gente trata de diversos assuntos. Até no último encontro, né, primeiro e último encontro que a gente teve com eles, a gente tratou sobre um assunto bem interessante que eu queria trazer aqui, que foi sobre a questão da sustentabilidade, né? Que é algo que esteve muito presente dentro da feira, está presente em todas as empresas hoje em dia, né? A gente sempre busca ser sustentável nas nossas práticas. E a gente teve a ajuda, né, a palestra da Two Sides, que é uma instituição muito interessante que trabalha com isso, e eles nos trouxeram um conceito de greenwashing. Existem muitas empresas hoje em dia que estão trazendo práticas inovadoras, que se dizem sustentáveis, mas na verdade elas não são tão sustentáveis assim. Vou te dar um exemplo. Secador de mão de banheiro, de shopping, enfim. Muitas vezes aquilo é tratado como algo inovador e sustentável, porque vai diminuir o uso de papel, né? Mas a realidade é que aquilo acaba se tornando um lixo eletrônico com o passar do tempo, com a obsolescência programada, que a gente sabe que existe. E o fato de que 70% do papel presente hoje em dia no Brasil é reciclado, começa a ficar de lado. Ou até mesmo assim, o papel demora de 3 a 6 meses para se decompor, né? Então, isso é ótimo para o nosso ecossistema. Além de que a plantação de eucaliptos e pinos, que é a árvore que faz a celulose, né? Sim. Ela gera muitos benefícios para a gente, né? Então, melhora a qualidade do ar, controla a temperatura ambiente, além de que ele captura o carbono e libera oxigênio, que, né, todo mundo sabe que é essencial para a nossa vida. Então, existem muitas práticas que a gente vê hoje em dia que estão mascarando o uso do papel, digamos assim, o do usual, né? Que, na verdade, é muito beneficente para toda a comunidade. E eu acho que isso faz uma ligação bem legal com alguma pergunta que... Uma pergunta que as pessoas, às vezes, costumam fazer para a gente. Vocês não têm medo de que, no futuro, o papel não vai ser tão utilizado, que vai cair em desuso, que vai ser substituído pelo digital ou por invenções desse tipo, como a Ana comentou? E é algo que a gente realmente não vê como uma ameaça, a gente vê, inclusive, como uma oportunidade de mostrar que o papel tem, sim, um valor, não só em questão de custos. Então, podemos observar que o papel, além de não ter um valor tão alto, ele pode contribuir, ele não prejudica a natureza em nada. Então, nessa linha de pensamento, a gente segue muito positivo, muito confiante em relação ao futuro. Lembrando que o papel ele pode ser reciclado. O plástico não, ele demora 400 anos para se decompor no ambiente. Então, é muito mais seguro a gente utilizar o papel do que utilizar um plástico, né? Com certeza. E outro, né, assim, expandindo um pouco, a gente tem estudos que comprovam que a questão do ensino é muito melhor tu ensinar escrevendo num papel, a pessoa ensinando e aprendendo, tendo contato físico com o papel, do que tendo um computador, um notebook. Claro, vai auxiliar, mas nada substitui o uso do papel. Verdade. Dobradeiras, encadernadoras, máquina para fazer aquele vinco no papel, isso tudo está agregado ou ainda continua tudo separado dentro da indústria gráfica? Existe uma máquina que faz tudo ou é separado? Bom, então, depende do caso. O que a gente observou lá, agora eu me lembrei de um caso específico. A gente viu uma máquina muito interessante que até ela é utilizada pela Amazon, para venda de livros da Amazon, né? Sim. Então, quando tu compra um livro na Amazon, ele não está impresso. Ele vai ser impresso e vai ser entregue para tua casa. É uma máquina da Miller Martini, que ela então, o papel é impresso em bobina, né? E uma máquina faz todo o procedimento. Então, entra o livro, né? O substrato, papel. Ele já refila, corta a capa, junta tudo. No final de todo o processo, sai o livrinho pronto, que vai ser entregue na tua casa.
Também isso é importante salientar, né? Todos com dados variáveis. Então, às vezes saía um livrinho assim, às vezes saía um livrão assim, e tudo diferente. Mas é interessante comentar relacionado a isso também, que máquinas como essa que a Ana falou são extremamente específicas para empresas específicas. Sim. E é uma realidade que também não é a nossa. Principalmente porque a Vgraph é uma empresa que busca trabalhar de modo muito personalizado. O cliente quer de um livro de tal forma, a gente tem que ter a máquina que produz o livro dessa forma. Se ele quer de uma forma completamente diferente, a gente também tem que dar um jeito de conseguir resolver o problema do cliente. Uhum. Então, as máquinas que a gente possui trabalham mais dessa forma, como tu falou, de processos separados e que tem, digamos, uma variabilidade um pouco maior para conseguir realizar uma gama de serviços maior. A gente não pode penalizar nenhum cliente por não ter uma máquina que realize o trabalho que ele gostaria. Então, é a forma como a gente trabalha. Claro, é interessante ver máquinas, como a Ana comentou, que são para um segmento específico, que fazem trabalhos que a gente nem imaginava que eram capazes de serem feitos. Mas, no nosso segmento, trabalha mais dessa forma, processo por processo. E aí sim, a gente pôde observar muitas máquinas que se adequariam ao nosso processo. Inclusive, fomos atrás do orçamento para máquinas que podem vir a agregar no nosso negócio. E esperamos que talvez no futuro seja possível até converter isso em negociações. A gente acompanha aí o mercado e alguns equipamentos tu percebe que reduziram o tamanho. Outros, por exemplo, aumentaram o tamanho. E na indústria gráfica, para comprar uma máquina dessas, é preciso também pensar no chão de fábrica, onde ela vai ser instalada, a estrutura, se tem essa capacidade e também treinar esse funcionário, porque geralmente vem um técnico para fazer a montagem, mas depois alguém vai precisar dar sequência. Como é que funciona isso dentro da fábrica? Bom, assim como tu falou, é interessante observar que hoje em dia as empresas que produzem essas máquinas trabalham muito com essa assistência ao comprador. Certo. Então, desde o primeiro instante, quando a gente se demonstra interessado em alguma máquina na feira, eles já explicam que os representantes do Brasil podem dar assistência total, vamos lá ajudar a instalar, ajudar a fazer funcionar, auxiliar no que for necessário. Então, nesse quesito, a gente sente que os vendedores buscam passar uma tranquilidade, o que é muito positivo, o que ajuda muito a tomar a decisão positiva perante o negócio. Mas é necessário para todo tipo de máquina nova fazer treinamento, quem sabe até às vezes buscar pessoas de fora que sejam capazes de operar a máquina. São todos os fatores que têm que ser considerados na hora de fazer um investimento desses. Que, claro, vindo da Europa nunca vai ser barato. Verdade. Ana, hoje a Vgraph ela tem uma estrutura bastante robusta aqui em Erechim. Como é que vocês conseguem manter o padrão de qualidade com tantas linhas de produção que vocês trabalham dentro da fábrica? Bom, eu acredito que isso é muito do alinhamento que a nossa equipe tem. E eles são sempre cientes do trabalho bom, e eles são capazes sempre de entregar um trabalho bom. Então, isso é comprometimento dos nossos colaboradores que fazem parte, né, do time da Vgraph. É como se a gente não pudesse deixar a peteca cair, né? Sim. Se a gente deixar de fazer força, se a gente deixar de estar sempre instigando o funcionário a trabalhar da melhor forma possível, claro, não querendo criticar, mas é normal, é algo natural que a qualidade tende a baixar. Por isso, a gente precisa estar sempre trabalhando para que se mantenha a qualidade. É essa luta diária, como tu comentou. A estrutura é robusta, para ter um faturamento maior, a gente precisa ter uma estrutura maior. Uma coisa segue a outra. Tendo essa estrutura maior, podem vir a ter problemas. Então, é justamente essa a encruzilhada que a gente enfrenta. Produzir mais, faturar mais e, mesmo assim, manter a qualidade e entregar para o cliente sempre o melhor trabalho possível. E eu acredito que a nossa qualidade está muito dentro da cultura da empresa. Então, é algo indiscutível lá dentro. Assim, o trabalho vai ser feito com qualidade sempre. Não é algo que se abre mão, né? Sim, verdade. João, como é que tu separa o João antes de ir para a feira e o João depois que voltou da feira? O João empresário. Olha, o João empresário voltou muito mais feliz por ter conhecido tanta coisa incrível.
Eu acho que é muito interessante na questão de abrir a cabeça, questão de negócios para o mundo. Principalmente eu, porque com 18 anos, tu não sabe como é que se comporta a indústria gráfica ao redor do mundo, tu não tem conhecimento de como são as máquinas, as impressoras em outras gráficas, de como... Às vezes o cara que tem uma máquina em outra cidade do estado trabalha de uma forma completamente diferente da tua, só que eu, antes de ter esse conhecimento, antes de fazer um networking com as pessoas com quem a gente viajou junto, não tinha esse conhecimento. Então, chegando lá, a gente pôde ver máquinas diferentes que fazem processos da nossa empresa. E isso, claro, de momento não é algo fácil de se investir, de dizer, essa máquina é melhor do que a gente tem, eu vou trazer. Não, não é assim que funciona. Mas para um futuro, para um longo prazo, a gente consegue visualizar formas diferentes de realizar os mesmos trabalhos, de realizar de uma forma melhor ainda. Então, é nesse sentido que uma viagem como essa agregou tanto para nós. E para ti, Ana, como foi essa experiência? Bom, eu acho que a gente consegue ver de uma forma geral o tamanho do mercado gráfico. Era algo que eu não imaginava de forma alguma que fosse tão grandioso. Então, são muitos nichos, muitas colocações específicas para cada tipo de mercado. Então, tem aquele público lá que faz a pequena tiragem, tem o que faz uma mega tiragem, tem o que faz uma coisinha diferente ali, uma aqui. Então, assim, é uma infinidade de equipamentos, de inovações, de modelos de trabalho que a gente se depara. E isso nos conforta, né? Pensa, tem mercado aí para a gente trabalhar. Então, se algum dia eu já tive medo, né, do futuro do mercado gráfico, eu posso dizer que depois da Drupa eu não tenho mais esse medo, existe muita coisa para ser explorada aí. E com certeza, assim como o João Gabriel falou, abre a cabeça da gente, nossa, começa a pensar de milhões de formas diferentes. Então foi extremamente enriquecedor e importante para a nossa trajetória de vida, tanto pessoal quanto profissional. Foi a primeira vez que vocês participaram de uma feira fora do Brasil, sozinhos, sem pai, sem mãe, sem ninguém aqui de Erechim para estar junto com vocês. Como é que foi a experiência? E agora a gente entra num outro ponto. De dominar um outro idioma, de saber um inglês, entender o que as pessoas querem comunicar, de deixar lá também uma boa experiência do gaúcho, uma boa experiência de uma empresa erechinense que trabalha focada em negócios, em desenvolvimento de pessoas, em desenvolvimento de produtos de alta qualidade, como é o caso da empresa de vocês. Claro, nesse momento, nessa feira, a gente percebe, a gente agradece aos nossos pais que lá atrás disseram, vai lá fazer aula de inglês, que tu vai conseguir se comunicar com o mundo. Porque se não fosse isso, se não fosse saber essa língua, realmente tu fica perdido. E tinha momentos que era mais fácil a gente se comunicar em inglês do que em português, às vezes. Ficava meio complicado uma tradução aqui, eles, não, vamos ficar no inglês mesmo que a gente está bem. O mundo inteiro se comunica no inglês, então sim, saber disso te conecta a todos os outros países. Então, outro ponto muito interessante da viagem é que, para todos entenderem bem, eu viajei sozinho junto com a minha irmã, sem o pai, sem a mãe juntos. Então a gente teve que se virar, descobrir qual metrô era o certo para a gente pegar para ir até o destino, andar a pé também, porque às vezes o transporte ia sair muito caro ou não ia nos levar para o lugar certo. Claro, uma confusão para quem estava viajando para fora pela primeira vez, mas claro, depois dessa viagem agora a gente está preparado, a gente aprendeu muita coisa, aprendeu a se virar, como a gente costuma dizer, né? Então a viagem nos agregou também nesse sentido. Além de poder trocar experiências com pessoas de todo mundo, né? Até no metrô, às vezes, a gente achava algum gringo para conversar. Então, ter essa troca é muito, muito interessante, muito gostoso. E apesar de eles desta feira, estar apresentando tecnologias, acho que vocês puderam sentir que Erechim não está muito atrás de tudo isso. A gente consegue caminhar próximo dessas inovações que o mercado oferece. Sim, com certeza. Eu acho que é muito importante a gente observar todas essas movimentações, né, que acontecem no mercado mundialmente e nos colocar no nosso lugar. Falar, o que eu posso colocar dentro da minha empresa? Então, a gente notou assim, que as máquinas hoje em dia têm muito processo de controle de cor, de controle de qualidade mesmo,
Não algo que tecnologicamente eu precise colocar dentro da minha empresa, mas eu posso colocar uma pessoa também fazendo isso, né? Que é algo que já gera uma grande melhoria para a empresa, para os clientes, para a nossa entrega. Então, pequenas coisas assim que a gente observa e, digamos assim, converte para a nossa realidade e assim a gente consegue somar, né? Com certeza. Quero agradecer vocês por estarem aqui falando dessa feira maravilhosa e até para quem é do setor aí ou gosta e queira conhecer, essa feira deve acontecer todos os anos, né? Ou a cada 2 anos. Acontece de 4 em 4 anos. Uma oportunidade para se programar, para ir, de repente, um grupo de Erechim, do setor gráfico, que queira, né? Eu acho que é uma oportunidade que tem que estar disponível para todo mundo, né? E acredito que vocês estão aí para conversar com outras pessoas e falar um pouquinho disso, né? Eu acho que é importante essa troca de conhecimento. Obrigada por estarem aqui hoje falando e mostrando para o nosso telespectador um pouquinho como é uma feira fora do Brasil, uma feira desse setor aí que às vezes a gente nem percebe o quanto o papel gráfico é importante na nossa vida. Então essa feira ela abre essa oportunidade, vocês estão nos trazendo esta oportunidade. Obrigada, sucesso à AVEGRAF, sucesso a vocês em todos os negócios que realizarem e também na vida pessoal. Bem, obrigada, Sandra, obrigada pelo convite de estar aqui novamente. A gente é muito grato pela oportunidade.